Muita coisa no Borussia, hein? Talvez o clube na Alemanha com os bastidores mais quentes nessas últimas semanas, sem dúvida nenhuma. Saída de Terzic, despedida do zagueiro Hummels e agora o anúncio de que Nuri Sahin será o técnico do Borussia Dortmund para a próxima temporada. Vamos falar um pouquinho disso no vídeo. Segue a vinheta aí. Antes de tudo, cara, deixa o like, compartilha o vídeo, comenta, dá aquela engajada no nosso canal aqui para a gente continuar fazendo esses vídeos, continuar discutindo sobre assuntos do futebol e crescendo esse canal. Agora vamos falar um pouquinho sobre os bastidores do Borussia Dortmund. Pegando fogo, como eu falei. Primeiro, vamos trazer de volta aquele nosso momento fofoca, em que havia a queda de braço entre Hummels, Reus e Terzic, que um descontentamento entre os três ali, e não só entre eles, alguns outros jogadores também, mas um descontentamento que foi ficando mais aparente ao longo da temporada, principalmente nesse final. Foi divulgado que o Hummels só ficaria se o Terzic saísse, e no fim das contas nenhum dos dois ficou. Terzic sair, para mim, foi uma surpresa, cara. Agora o Hummels não. Em outro vídeo que eu falei sobre a questão dos contratos, sobre renovações, montagem da equipe do Borussia Dortmund, em um momento inclusive de bem baixa da temporada, eu falei de como os contratos tanto de Reus e de Hummels, eles só haviam sido renovados por uma temporada, em um sinal claro, um aviso claro da diretoria de que o Borussia não contaria com eles para as próximas temporadas. O Borussia não teria continuidade para os dois no seu elenco. Com o Terzic não teria, utilizou o Reus, por exemplo, muito pouco. Essa era, inclusive, uma discussão entre os dois, de que o Reus estava tendo poucos minutos, e de fato teve poucos minutos, mas de fato também foi um Reus longe da sua melhor qualidade, então você entende o Terzic em determinado ponto. E um Hummels que, assim como o Borussia, teve uma gangorra de atuações. Não foi lá, não foi um espetáculo em muitas partidas, esteve machucado em alguma parte da temporada, mas deixou uma impressão muito forte, né, na Champions League. O Reus saiu como o ídolo que ele merece, com todas as honras e todas as glórias, toda a festa que ele mereceu. E o Hummels, ele vai caçar um outro canto para jogar. Saiu de forma esquisita, e isso foi inteiramente culpa do próprio Hummels. Ele forçou uma barra, uma entrevista pouco antes da final da Champions League, em que criticou o Terzic abertamente. Com isso, o jogador, que já não estava tendo grande apoio nos bastidores com a diretoria para permanecer, perdeu de vez esse apoio, e creio que ele já sabendo disso, no que jogou o livro aberto aí. Agora, o Terzic para mim foi uma surpresa, surpreendente mesmo, porque ainda mais depois do anúncio de que quem vai substituí-lo é o nosso amigo, o seu auxiliar, o Nuri Sahin, um ex-jogador do Borussia Dortmund. A imprensa alemã e todos que cobrem o Borussia imaginavam que com a campanha que o Borussia Dortmund fez na Champions League daria uma sobrevida, um fôlego ao Terzic, a permanência do Terzic pelo menos por mais uma temporada ou meia temporada. Apesar de toda a gangorra de atuações que foi a temporada do Borussia Dortmund. Porque eu repito, cara, a temporada do Borussia ela não foi boa. Porém, cara, uma coisa que a gente tem que entender é que tem tido e teve muitas, eu inclusive tenho um vídeo falando sobre isso, que teve muitas mudanças no Borussia Dortmund nesse fim de temporada, mudanças no comando do clube, no comando do futebol, com a chegada do Lars Ricken, com o retorno do Sven Mislintat para ir comandar o futebol. Então, sim, houve uma série de mudanças em quem manda no Borussia Dortmund, e isso também é algo que você precisa entender. Está acontecendo toda essa situação também porque o Borussia Dortmund está tomando outros rumos com outras pessoas. Essa limpa grande que está acontecendo, com o Terzic saindo, com o Hummels saindo, que provavelmente com vários jogadores desse elenco também saindo, é algo que vai ser meio natural daqui para frente. O Terzic pediu para sair, pelo menos foi o que se ventilou. Pode ter sido de fato, pode não ter sido, eu imagino que não. As críticas em que o Terzic recebeu nesses 2 anos à frente do Borussia, elas foram bastante ácidas, mas também algumas bastante corretas. O seu Borussia, o seu time, o time que o Terzic treinou nesses 2 anos, ele tinha uma característica muito clara, é a oscilação de atuações durante o tempo todo. Durante as 2 temporadas foi assim.
Era uma gangorra de atuações, uma montanha-russa de atuações. Geralmente fazia meia temporada com boa qualidade, ou caía, ou fazia uma temporada muito ruim no início, para depois ter uma ascensão e aí conseguir o que se espera do Borussia minimamente. As diferenças foi como se oscilou o Borussia Dortmund, mas que o Borussia Dortmund sempre teve essa oscilação de atuações ao longo da temporada, o que não permite com que ele dê um passo à frente em termos de disputa de títulos, de conquista de títulos. Agora, outra característica que sempre foi meio marcante desse Borussia é a questão defensiva, com o Borussia sempre exposto a contra-ataques rápidos dos adversários, com o coitado do Kobel sempre sendo metralhado na frente do gol, na pequena área. Essa também é outra característica que sempre esteve com esse time do Borussia no trabalho do Terzic ao longo dos anos, desses últimos 2 anos. Agora, sobre o anúncio do Sarrin como técnico, isso para mim foi bem surpreendente, porque mostra uma coragem da diretoria que eu não esperava. Quando se falava de demitir o Terzic ao longo dessa temporada que passou, se ventilou que a chefia, né, o Hans-Joachim Watzke, após falar com o próprio Terzic, deu essa ideia, né, de trazer o Sarrin e o Bender para serem auxiliares próximos do até então técnico. Então foi assim que o Sarrin voltou ao clube. Sarrin, você sabe, ele foi jogador do Borussia Dortmund, foi campeão da Bundesliga com Klopp lá em 2011, campeão da Copa da Alemanha em 2017, e sempre disse que sua ambição era ser técnico do Borussia quando tivesse oportunidade. Cara, o problema é aí a sua falta de experiência. Como técnico, ele somente tem uma passagem no Antalyaspor, da Turquia, e pronto. Inclusive, ele saiu do Antalyaspor para ir assumir como auxiliar do Terzic. Essa falta de experiência em alto nível assusta demais, cara. E é uma cartada muito arriscada que essa nova diretoria do clube está dando. Inclusive, desde que do meio da temporada para frente, Borussia esteve em campo com suas oscilações e tal, muitos têm se falado dos pontos positivos que Bender e Sarrin trouxeram para a equipe e tal, mas pouco se fala que as atuações ruins que o Borussia teve, a oscilação, ela continuou com os dois, estando os dois lá também. A equipe teve uma certa melhoria, sem dúvida nenhuma. Provavelmente isso pode ter sido uma mão do Sarrin e do Bender no trabalho do Terzic positivamente, claro, com certeza, mas os pontos negativos ainda permaneceram. Isso também foi defeitos que o Sarrin e o Bender não conseguiram resolver. Também é algo que deve ser criticado também. Tem tido uma criação de uma crítica em torno de um tom positivo nesse anúncio do Sarrin que eu ainda não confesso que eu não entendi muito bem. A principal tarefa do Sarrin será principalmente a renovação do elenco para a próxima temporada. É uma renovação que é necessária. E pela coragem que essa diretoria, novos nomes da diretoria estão tendo para despachar, para sair com Hummels, para demitir Terzic, coisa do tipo, tem que acontecer e deve acontecer. Alguns nomes como Bezenbaini, Mahler, Enmetia, Haller. Qual será o destino dessa turma? Como fica a questão de Sancho e Madsen? Vão ficar? Vão sair? O Sancho ficar depende muito do que o Manchester United vai pedir por ele. Pagar alto em um jogador assim não deve ser prioridade. Ainda mais que anos atrás isso já aconteceu com Götze e Hummels. Hummels até que entregou um pouco do que se esperava dele. Götze não. Então muito dinheiro jogado fora. Qual será o nível das contratações que o Borussia vai trazer para a próxima temporada? Quem o Borussia quer ir atrás para elevar o seu nível de jogo? O clube ficou atrás dos garotos do Stuttgart, o clube ficou atrás dos garotos do Leverkusen, do Alonso, e isso é uma coisa que tem que ser gritado dentro dos bastidores do clube. Bom, e para encerrar, olha, a turma que acompanha aqui os vídeos do canal sabe que eu nunca fui um grande fã do Terzic. Existem críticas a eles que eu não concordo. Uma delas é que em algum momento da temporada o time se afastou de um jogo mais ofensivo, mais rápido, em nome de uma proposta mais defensiva, mais segura. Esse tipo de crítica, cara, eu acho que ela é muito ruim. O Terzic foi muito inteligente em alguns momentos por fazer uma proposta adequada ao adversário, uma proposta adequada ao que
o jogo pedia e principalmente uma proposta adequada ao que esse grupo de jogadores que ele tem à disposição podia mostrar. A gente não pode esquecer, por exemplo, que Sabitzer terminou a temporada muito bem, mas oscilou demais até se acertar. Hummels foi uma gangorra de atuações, como eu já falei. Tivemos lesões frequentes, as laterais foram um problema, principalmente porque o Bensebaini não conseguiu ser resolução dos problemas pelo seu lado, que só depois foi resolvido com a chegada do Madsen. Nmecha, que veio outra contratação para essa temporada, não rendeu nada. Alé nunca se encontrou no Borussia Dortmund. Zuli vive com seus problemas físicos aparentes. Moukoko não estourou e nem vai ser o jogador que se espera. Olha só, em pouco tempo, a quantidade de problemas que eu demonstrei a você. Outro problema, a oscilação do Malen. Ele sai de um dos artilheiros do Borussia Dortmund para terminar no banco, sem sequer ser utilizado, pouquíssimas vezes utilizado. O Terzic se coloca na vitrine, principalmente na final da Champions, em que montou uma equipe que bateu de frente com o Real Madrid, colocou o Real Madrid em dificuldades. E eu acho que ele deve achar um espaço para que possa crescer como técnico. É importante, o Terzic ele tem experiências, por exemplo, na Inglaterra. Se tem uma coisa que a gente tem que elogiar no agora ex-técnico do Borussia, é que ele realmente ama o clube, é um apaixonado pelo que fazia ali e que sempre evidenciou que ele estava ali porque queria mais do que tudo. O Borussia Dortmund, como tem sido para muitos jogadores, para muitas pessoas nos últimos anos, não foi apenas um lugar só de passagem para o Terzic. A gente percebe muitos jogadores, por exemplo, chegando em 1, 2 temporadas, saindo. O Borussia Dortmund nos últimos anos se transformou, principalmente para muitos jovens, um lugar de passagem ou um lugar de retorno, como é Hummels, como foi Götze, como é o Sancho agora, em que eles saem, se dão muito mal e voltam para o Borussia Dortmund. Ou então um garoto como, por exemplo, o próprio Bellingham, que chega, erra e erra e erra, a torcida aguenta os erros deles quando ele se transforma num cara de alto nível, passa uma temporada e meia e cai fora. Pro Terzic não, pro Terzic ele amava estar ali, pro Terzic era o ponto máximo ele estar no Borussia Dortmund. Isso, cara, sempre foi visto, sempre foi muito claro, isso a gente tem que evidenciar. É um cara que sai do clube de maneira que ele não gostaria, todos os seus defeitos, com todos os seus erros, uma evolução que ele não conseguiu entregar no clube. É um cara que ele merece todo o respeito pelo amor, pelo coração que ele tem ao Borussia Dortmund. O Terzic, cara, ele pagou o pato pelas mudanças nos bastidores que estão inflamados. O Borussia Dortmund apresentou nesses últimos meses e foi gradativamente perdendo o apoio da diretoria até esse final indigno a ele. Agora vejamos qual será o futuro com o Sarri. Trabalho pro turco não vai faltar. Não vai faltar mesmo. Ele vai ter que ser a cabeça de uma renovação muito grande, de muitas saídas. Espera-se que tenha-se muitas saídas de muitos jogadores que não renderam e chegadas com boas contratações, porque elas são necessárias. Vejamos o que vai acontecer, beleza? É isso, valeu, falou, tchau.